Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para sua própria cidade, agora Cafarnaum. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé de alguns amigos que trouxeram o paralítico num leito, Jesus disse ao paralítico amarrado ao leito: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas, teólogos, religiosos diziam: esse aí blasfema, dizendo: estão perdoados os teus pecados. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a este paralítico, então e agora, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, meu filho. E levantando-se ele na mesma hora, se viu curado e partiu para sua casa com alegria. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e imediatamente o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram um lugar com Jesus e com os seus discípulos, estimulados inclusive pela presença de Mateus, que era um dos principais coletores de impostos da região. Por isso, de repente, todo esse público de publicanos e de gente considerada pecadora se aproximou com liberdade dele. Eles chamaram um colega deles para segui-lo. Ora, vendo isto, os fariseus, os religiosos da seita rigorosa, fundamentalista, judiciosa dos fariseus, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com gente assim, pecadores, pessoas desse tipo? Por quê? Mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos, entre aspas, não precisam de médico, e sim os doentes. Vocês vão e aprendam o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, entre aspas, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João Batista e lhe perguntaram: Senhor, por que jejuamos nós, e até mesmo os fariseus jejuam muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus aos discípulos de João Batista: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jejuar na alegria do reino que eles estão provando não é apropriado. Eles estão na festa do reino. Dias virão, contudo, em que o noivo, que sou eu, lhes será tirado. Nesses dias eles hão de jejuar, como será óbvio. Porque ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Esse é o princípio do bom senso e da propriedade em relação às coisas. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse:
chefe da sinagoga, se aproximou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu na direção da sua casa, ali mesmo em Cafarnaum, não tão distante da sinagoga, nem da beira-mar. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, enquanto Jesus para lá se dirigia, veio por detrás dele, lhe tocou na orla das vestes, o que lhe era proibido, porque uma mulher com fluxo hemorrágico era um ser considerado contaminado. Veio por trás e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: minha filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga, chamado Jairo, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, já toda a preparação funeral estabelecida, Jesus disse: retirai-vos, porque ela não está morta, esta menina, ela só está dormindo. E eles então riram-se dele e fizeram pouco caso do que ele dissera, porque eles não estavam nem sentindo a dor pela morte dela. Eles eram apenas os carpideiros, os profissionais do luto, da religião. Mas, afastado este povo, entrou Jesus, onde a menina estava, tomou-a pela mão, e ao tomá-la pela mão, ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, nós cremos, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Então abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Mas, saindo eles, divulgaram a fama do que Jesus lhes fizera por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoninhado, e expelido o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiravam, chocadas, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam e diziam: isso aí não é de Deus, é pelo maioral dos demônios, por Belzebu, que ele expele os demônios. É demônio contra demônio. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu Jesus aos seus discípulos e lhes disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa foi mais uma leitura do Novo Testamento de carreirinha para você. Vem e
PVTV, o canal é você.